BBT News. E agora, dicas e muita inspiração para você, empreendedor. Está no ar o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, no oferecimento de Crédito Comim, Sebrae e Elo Gestão. Malik, Vinícius, bom dia. Bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia, Ulisses. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Menina FM. Tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto. O programa que quer te motivar e quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. E excepcionalmente hoje o Pulso rolando um pouquinho mais cedo, né, Vinícius? Chegamos mais cedo hoje aí. Um pouquinho mais cedo, a gente também pode adiantar um pouquinho aí a parceria aí com o Ulisses, com o Iago e o Joinha que tá lá na Assembleia, né? O Joinha tá, como é que é? Tá de prontidão lá com o Bruno, com o deputado Bruno, né? Intermunicipal hoje. Tá certo. E aí a gente começa um pouquinho mais cedo pra se encaixar aqui na programação do BBT News. Fica conosco aí que o programa vai ser show. Eu sou o Malik Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E hoje no Pulso a gente vai falar sobre algo que quase todo mundo conhece ou que já ouviu falar, mas que nem todo mundo coloca em prática lá na sua empresa na hora de empreender. Nós vamos falar hoje de processos. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui novamente os nossos parceiros da Elo Gestão, representados aqui pela Débora Bastos. Que bom ter você conosco aqui, Débora, de novo, para falar desse assunto tão importante para organizar a empresa, os empreendimentos. Tudo certo? Bom dia, como vai? Bom dia, tudo certo, bom dia a todos. É um prazer novamente poder vir aqui bater um papo com vocês sobre isso, sobre esse tema que é tão importante para o sucesso dos negócios. A gente que fica feliz porque sabe que você tem muito conteúdo para compartilhar com o pessoal e o programa vai ser show. Débora, uma palhinha aqui já pra gente iniciar o programa. Os processos operacionais, POPs, enfim, né? Essas metodologias, elas são para empresas, as empresas menores precisam disso para poder crescer, ou é só para empresa grande? Como que você vê isso? Então, existe essa visão de que é algo que realmente só para as grandes empresas, de que os pequenos negócios não precisam ter esse nível de estrutura ou de conhecimento sobre os seus processos, e na verdade é justamente o oposto. Né? A gente percebe que em empresas menores, normalmente pela questão de serem formadas por poucas pessoas, às vezes são um exército de um homem só, né? Equipe, né? Exatamente. Então, é muito mais importante ainda que os processos sejam bem conhecidos, estruturados, para que realmente o esforço e a energia seja empregada naquilo que é essencial e não realmente desperdiçado por falta de conhecimento do que realmente precisa ser feito e qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Show de bola. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre processos, né? Sobre isso. Fica à vontade para comentar, né, Débora? Que a gente vai conversando. A gente vai dar uns recadinhos pro pessoal aqui já e logo a gente volta com a Débora aí pra nossa entrevista de fato, né? Então vamos aí às cotações que são oferecimento da Crédito Comim. Falando em Crédito Comim, na semana passada eles estiveram conosco aqui, né, Malik? E falaram sobre os controles financeiros pessoais, eram várias dicas muito importantes. Na semana passada foi a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, então eles trouxeram esse conteúdo, falaram um pouquinho sobre as ações da semana. Eu acompanhei também o pessoal ali durante a semana, eles fizeram várias ações na própria cooperativa, movimentaram as redes sociais com lives, falando sobre os assuntos, foram nas escolas, foram lá no SEDUP, então realmente realizaram várias ações. Eu tenho certeza que eles conseguiram dar o recado pro pessoal e a gente vai ter mais pessoas tendo mais consciência, controlando melhor seus gastos, né, tendo seus controles para assim de repente poderem também empreender, né? Porque para empreender você tem que ter ali uma reservinha, ter uma segurança, então isso é muito importante na vida de qualquer pessoa que queira empreender. Tem que entender de gestão. Se você não consegue fazer a gestão pessoal do teu dinheiro, você vai ter muita dificuldade de fazer a gestão da tua empresa, né? Exatamente. Então é importante saber começar dentro de casa, é um bom começo, né? Com certeza. Então vamos lá, IPCA 0,57% ao mês, o dólar ele tá alto ainda, mas baixou em relação à semana passada, tá R$4,02 e o Bitcoin segue crescendo, tá R$35.883 com 20 centavos. Vai muito bem aí, né? Pra quem tá investindo em Bitcoin, tá feliz. Encontrei o Thiago Mazui outro dia e ele comentou que nos primeiros programas do Pulso, ele lembra da gente ter falado que o Bitcoin estava a R$15 mil. Sim. Né? E a gente está aí com 20 e poucos programas já, né? Com 20 e poucas semanas. Mais do que dobrou, R$35 mil. É algo realmente... Já esteve em R$55 mil, né? Ele teve uma queda ali recentemente, mas ele está retomando seu espaço aí. O pessoal fica ligado aí que às vezes pode ser um baita investimento, né? Mas cuidado, né? Escuta o programa lá que a gente fala de criptomoedas e tome aqueles devidos cuidados, né? Não vai se arriscar que nem louco aí.
Passando para nossa agenda, então, que é um oferecimento da Elo Gestão. A Débora está aqui conosco hoje, não vai me deixar mentir, né, Débora? Não. Se você está precisando focar naquilo que é importante para o seu cliente, para o seu negócio, deixe que os especialistas da Elo Gestão cuidam das suas rotinas administrativas, te ajudam a tomar as melhores decisões com indicadores, com dicas, e realmente eles vão fazer com que você consiga alavancar aí os seus negócios e crescer de forma muito saudável. Então a agenda começa aí com um workshop gratuito sobre SPC, dia 29, quarta-feira, às 8h30 da manhã, lá no CDL. Se você quiser fazer suas inscrições, lá no número 3221-7014. Lições da Disney para vender e encantar clientes, dia 29 e 30 de maio, agora nessa semana, né, quarta e quinta-feira, no auditório da CDL também, das 19h, 7 da noite, até as 10h30 da noite. Também pelo telefone 3221-7014, lá na CDL mesmo. Vamos ter também no dia 30, o dia livre de impostos, às 10 horas da manhã, no calçadão Túlio Fiuza, uma organização também da CDL Jovem. Aproveito para mandar um abraço pro Adriano, né, que está à frente aí do CDL Jovem, está organizando esse evento também, assim como a Sil Jovem organizou o Feirão do Imposto. Então vai ser aí um evento legal para conscientizar sobre os impostos. Então compareçam lá que vai valer muito a pena. Workshop Liderança para gerar engajamento, também na CDL, no dia 4/6, na terça-feira que vem, às 19h30, é um evento gratuito. Então não perca, ligue lá na CDL, marca a sua inscrição aí para você garantir a sua vaga também. E vamos ter também o primeiro seminário de gestão e inovação da Serra Catarinense, de 3 a 7 de junho, às 19h30, 7h30 da noite, no Serrano Tênis Clube. Ele é promovido pelo curso de administração da Uniplac. Então, empresários como Newton Crespi, da FIP de Brusque, Roberto Baby da Bela, é Baby mesmo? É Baby mesmo, o pessoal fala aí. Roberto Baby da Bela, da Bela Janela, né? O Luciano Potter, além do Sexteto Empreendedor. Então as inscrições são de R$30 pelo telefone 3251-1052. E se você quer divulgar aí o seu evento, né? De repente a gente pode ter esquecido de falar alguma coisa, mas é porque realmente tem bastante evento acontecendo. Não tem desculpa para ficar em casa assistindo TV, porque, claro, descanse, mas também se capacite. Então, se você tem um evento, quer divulgar, a gente faz isso gratuitamente aqui para você no Pulso, tá? Manda pra gente eventos, obviamente, de empreendedorismo, eventos que sejam de capacitação e que sejam de interesse do público que está a fim de aprender e de sair da zona de conforto. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Se você tem nossos contatos diretos, também manda aí. Manda pra Rádio Menina aqui também, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar, porque é de interesse de todo mundo, né? Passando aos nossos destaques, então, que são oferecidos pelo Sebrae. Se você quer ir mais longe na sua carreira, procure o Sebrae. Lá você encontra vários cursos nas áreas administrativa, técnica, idiomas e muitas oportunidades que vão além da sala de aula. Eles fazem muita coisa fora, muita coisa realmente na rua, literalmente, né, para atender a população. Então tem propósito, está relacionado com o Pulso. Procura o Sebrae lá, que não tem erro. Realmente você vai se capacitar e vai aprender bastante. Então, o destaque de hoje é um boato aí que a Fiat Chrysler e a Renault, elas podem estar negociando uma aproximação e que pode resultar inclusive numa fusão. De acordo com o Financial Times, que é um jornal inglês, pelo que eu vi lá, os fabricantes de carros, eles querem juntar suas forças para enfrentar os desafios estruturais da indústria global de carros, que é um mercado bem competitivo, né? Toda a vida tem uma fabricante que está se destacando, mas caso isso se concretize, o novo grupo vai assumir a liderança mundial no mercado de automóveis, à frente inclusive da Volkswagen, né? E aí, Mário, o que tu acha dessa Então, existe essa tendência das grandes fusões aí, né? O grande capital aí, os grandes players aí estão comprando uns aos outros, fundindo, né? O que eu acho que por um lado pode ser positivo, mas por outro também negativo. A gente vê hoje a questão de valores, de competitividade no mercado automobilístico, com a entrada dos chineses, por exemplo, no mercado brasileiro. A gente teve uma tendência ali de oferecerem produtos mais completos, com valor mais baixo. Os coreanos também, sul-coreanos, quando entraram no nosso mercado aqui também apresentaram isso, e quando você tem poucos players aí dominando o mercado, a gente fica um pouco na mão desses caras em relação aos preços dos produtos, né? Inclusive o design dos carros, você vê que tá tudo muito padronizado, né? Quando você pega o popular, principalmente, pega o Argo, pega o Gol, pega alguns carros ali, são muito parecidos, assim, né? Então claro, eles estão pensando na produção, no chassi, em como que torna isso mais barato para eles, mas eu fico um pouco preocupado com os resultados que vai ter lá na ponta, né?
mas por outro lado é a tendência mundial. Eu vejo também que lá no fundo, assim, eles já estão pensando nessa questão aí de carros elétricos, carros autônomos, né? Essa mudança no próprio mercado de automóveis, que o próprio Uber mesmo, que está Uber e outros, né, semelhantes, que fazem essa economia compartilhada aí de veículos. Então eles precisam se reinventar, né, Débora? Então, realmente... E a Tesla incomodou, né? A isso, a Tesla incomodou esse mercado quando veio e propôs carros com design esportivo, com qualidade, elétricos, né? Não simplesmente... Eu até ouvi um carro da Renault recentemente, eu não me lembro o nome do carro, mas é um compacto, ele é um carro extremamente compacto, e aí ele é um carro que é elétrico e ele tem essa pegada sustentável, e ele realmente é muito caro. Quando eu digo muito caro, é que ele é mais caro que um sedã de luxo de algumas marcas, né? Vendidas no Brasil. Então, eu acho que realmente precisa inovar nesse setor, né? Eles estão demorando um pouquinho, mas aí a gente sabe que tem todo o jogo mundial também, que está relacionado com a exploração de petróleo, com os consumos de insumos, é algo bem mais complexo. O Iago vai dar uma opinião aí, Iago. Manda lá. O Malik e também Vinícius e a nossa convidada especial, até uma notícia que me chamou muita atenção, que a Fiat apresentou uma proposta de fusão com a Renault. Então é uma informação que acabou de sair até no mundo dos negócios aí. Isso vai envolver vendas anuais de 8,7 milhões de veículos. Nós vamos ter mais informações logo mais nos 3 minutos da manhã. Então pensa no tamanho do negócio. 8,7 milhões de veículos no mundo. É exatamente esse negócio que o Vinícius citou, Iago. É a Fiat Chrysler, né? Que já é o grupo, né? E essa negociação aí realmente pode ser bem impactante. Se realmente concretizar, vão dominar aí o mercado, né? Então, tá contigo aí, Malik. Então, para você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor. E no episódio de hoje, então, a gente recebe aqui a Débora Bastos, que faz parte do time de especialistas da Elo Gestão e vai conversar com a gente sobre processos. Bom, para começar então, Débora, a grande maioria das pessoas, ao empreender, elas iniciam sozinhas. O micro, né, o MEI, o microempreendedor individual, ou uma pequena empresa, normalmente a pessoa começa sozinha ou em família, né? E aí, com os recursos que ela tem, ela busca realizar algum trabalho ou entregar algum produto, enfim, isso é muito legal e é assim mesmo que na maior parte das vezes tem que ser, né? Só que com o tempo o negócio vai crescendo e aí ele precisa de uma cara, ele precisa da cara da empresa, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter uma estrutura para que ele possa corresponder também às expectativas do mercado. E aí não dá mais pro cara ficar fazendo malabarismo. Tem aquela velha expressão que o microempreendedor, quando ele começa, ele tem que cobrar o escanteio, correr para cabecear pro gol e toda aquela história, e de fato isso pode ser considerado uma verdade, né? Mas na tua visão, assim, qual a maior dificuldade das pessoas para estruturar os seus negócios na medida em que eles vão crescendo? É bem interessante a gente perceber que realmente esse é um caminho natural, né? De a gente, quando começa um negócio, atacar em todas as frentes, ser a referência em todas as frentes. Eu percebo que quando chega nesse momento de montar uma equipe, de chamar mais pessoas, talvez a grande dificuldade seja justamente, de certa forma, desapegar de algumas atividades, porque quando a gente faz qualquer coisa, a gente sabe como é que foi feito. Certo. Né? E é muito comum o empreendedor justamente se destacar porque é alguém que tem um cuidado com a qualidade. Tem iniciativa, né? Com todos os detalhes para que tudo dê certo. Certo. Mas muitas vezes acaba esbarrando depois na dificuldade de conseguir delegar, né? Estabelecer um vínculo de confiança com outras pessoas, profissionais ou mesmo da família, a ponto de realmente conseguir focar naquilo que realmente precisa para o negócio, ter essa visão mais ampla e não ficar preso ao operacional. Acho que esse é o principal ponto, a principal barreira a ser transposta. É que normalmente tem aquela visão, né, Vinícius? Não sei se você concorda também com isso, mas o empreendedor, ele inicia, como tu falou, e aí ele acha que ninguém pode fazer tão bem feito como ele. Exatamente. Né? E é o trabalho operacional, né, que a gente se refere aqui, que é aquela questão, vamos imaginar uma cozinha lá, né? Então a mulher é cozinheira e quer montar um restaurante. E aí ela acha que ninguém cozinha tão bem quanto ela, né? E muitas vezes isso pode até ser uma verdade, mas o fato é que para
para a empresa crescer, ela vai ter que delegar, como você falou, né? E ela vai precisar estruturar tudo isso, né? E existe uma forma de você delegar, de você estruturar isso para que a pessoa que assume aquela posição, aquela função, né? Porque se o cozinheiro quer montar um restaurante, um dia ele vai ter que pagar contas, ele vai ter que fazer o marketing, ele vai ter que cuidar de clientes e de conversar outras com os fornecedores, repente, né? Aluguel, contabilidade, jurídico, ele começa a ter que se envolver com outras questões. E aí ele talvez tenha que parar de cozinhar para que o negócio cresça de fato, né? Tem como a gente garantir que a pessoa que assume a função de cozinhar, nesse exemplo que eu dei, que ela consiga fazer o trabalho tão bem feito quanto eu fazia, por exemplo, quanto a pessoa fazia naquele momento? Com certeza tem. Não fosse assim, nenhuma empresa no mundo teria crescido. Certo. Sempre é uma brincadeira que eu faço com frequência com os nossos clientes. Você já pensa uma empresa referência, algo, né, realmente um negócio grande que você admire. E sempre a gente tem essas referências. Será que começou desse tamanho? E não, né? Na verdade, houve algum momento em que existe uma fórmula para funcionar, para fazer crescer de forma sustentável. E justamente passa por método. Aí é que a gente entra com metodologia para poder organizar as informações, o conhecimento necessário para que outra pessoa execute com a mesma qualidade. Eu até conversava com o meu sogro, que trabalhou na Caixa Econômica por muito tempo, que é uma empresa pública, mas ela tem um capital, vamos dizer, ela tem um funcionamento igual a qualquer outra empresa, né? Ela tem que dar lucro também. E aí quando ele conversava e a gente comentava sobre essa questão de processos, ele dizia que na Caixa Econômica, por exemplo, para qualquer coisa que ele fosse executar tinha um manualzinho, tinha o como fazer. Você entende que essa é a essência dos processos ou tem outras questões mais importantes, Débora? Como que você visualiza isso? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Determinar qual é o passo a passo necessário para que realmente qualquer ação, qualquer produto fique executado com a qualidade que se espera. Certo. Então, não tem como a gente cobrar algo que a gente não determinou como precisa ser feito. Certo. E aí esse é o ponto de partida sem dúvida nenhuma. Bacana. Definir os processos. Tá, então a pessoa abriu o negócio, ela identificou que ela precisa de mais pessoas para trabalhar junto, para que ela possa crescer, e aí ela abriu lá o processo seletivo, começou a contratar lá 5, 6 pessoas, né? E aí ela até criou lá os documentos, documentou os processos, mas na prática ainda não está acontecendo. Então, às vezes pode acontecer de um colaborador estar um pouco insatisfeito porque ele não está exercendo ali a sua habilidade principal. Às vezes acontece de 2 pessoas fazerem a mesma coisa e uma outra coisa importante não ser realizada. Débora, você acha que essa definição dos processos ela pode ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor e as empresas a conseguirem extrair ali as principais habilidades de cada colaborador? Existe outra frente importante também para que a empresa se organize, que é justamente esse desenho dos cargos. Entender quais são as necessidades e qual é a melhor maneira de distribuir essas responsabilidades dentre as pessoas, a equipe que se tem. Um passo interessante é justamente entender qual é a necessidade da empresa em relação à descrição de cargos e quem são as pessoas que hoje fazem parte dessa equipe. Então, estudar a respeito do perfil de cada pessoa tende realmente a facilitar esse casamento, esse entendimento entre o que precisa ser feito e o perfil das pessoas que você tem para fazer as atividades. Isso também não impede de você contratar um ótimo profissional e ao longo do tempo identificar que ele pode se encaixar em outra função. A gente vê dentro das empresas isso acontecer, né, também. Claro. E você não precisa mandar embora. Você pode realocar, simplesmente, às vezes faz uma troca de cadeiras dentro da empresa e você consegue ter mais resultado. Mas para isso você tem que ter muito claro, né, exatamente para que você está contratando, o que é a função daquela pessoa. Então realmente eu acho que concordo contigo de que isso pode sim ajudar, né, aí as empresas. Perfeito. Tem alguns amigos aí do Pulso Empreendedor, o Rodrigo Saviski, né? A gente tem que mandar um abraço para ele, citar ele também, que é um grande parceiro aí, já esteve aqui conosco, né? Ele é defensor da ideia de que a gente deve sempre criar um organograma da empresa e enxergar a empresa como um todo. Então isso é tarefa do empreendedor, ninguém vai fazer por ele, né? O empreendedor tem que de fato olhar, enxergar, criar isso, né? Como que eu visualizo minha empresa, quais são os setores necessários, como que eu vou dividir as funções e aí dentro desse organograma criar, né, os processos para cada um, para como cada um vai fazer esse trabalho. E aí vem a pergunta assim, numa empresa com 2 pessoas, eu posso, Débora, ter um organograma com 15 funções?
reuniões com diversas coisas a serem feitas. Então, como que você enxerga isso? São duas ferramentas que às vezes se confundem um pouco. O organograma é justamente essa definição das responsabilidades de quem se reporta a quem coordena o trabalho de quem. E aí não faria muito sentido você fazer um organograma com 15 funções e hierarquias se você tem 2 pessoas na prática trabalhando, né? Talvez isso seja mais parecido com fluxograma. Certo. Que é justamente entender qual é o processo de atividades que a empresa executa e as áreas suporte, porque nem tudo precisa ser feito pelas pessoas, né? Até para conseguir visualizar o que de fato tem que ser você, que é o coração do negócio, e o que talvez você precise ou de outra pessoa ou de um suporte externo para conseguir executar da melhor maneira. Aí deixa para falar um pouquinho também da elogestão, né? Porque muitas vezes eu não tenho conhecimento e não tenho a capacidade, e a gente tem que saber reconhecer isso, e às vezes como empreendedor eu não tenho uma habilidade ou uma capacidade determinada de contratar naquele momento, né? E aí a elogestão também faz esse trabalho, Débora, de absorver algumas demandas e de repente fazer essa parte, vocês chamam de BPO, né? Isso. E então que seria fazer esse trabalho também de entregar, por exemplo, questões financeiras, de processos, de gestão de pessoas para empresas, sejam pequenas, médias, enfim, aí o porte tem que ser analisado, mas é possível então você contratar alguém externo à tua empresa para resolver essas questões, né? Sem dúvida, tem sido uma demanda cada vez mais crescente, né? Essa questão de realmente, às vezes a gente não sabe como fazer, mesmo escrever um processo, que é algo que eu faço todo dia, mas às vezes a formatação disso, como colocar para que se torne claro para outra pessoa que chega na empresa, não é uma facilidade necessariamente para o empreendedor. Então a gente tem oferecido sim esse trabalho de desenvolver isso em conjunto com a empresa, mas para que realmente esse conhecimento fique organizado e que a empresa possa fazer a melhor utilização, né? Então, sem dúvida, assim como o processo de recrutamento e seleção, que existem também as técnicas que fazem diferença para achar os perfis necessários. Então a gente dá esse suporte sem dúvida alguma. E resolve muito o problema das pessoas e o que é legal, tem um custo bem reduzido se você for pensar comparar, por exemplo, com uma contratação, onde você teria só uma pessoa. Exatamente. Muitas vezes para fazer algo em específico, você consegue contratar uma empresa com valor mais baixo, consegue contratar uma empresa que vai cuidar de 3 ou 4 questões, né? De processos, pessoas, questões financeiras para você, né? Acaba complementando, né? Legal. A gente já tá aí chegando no final, Ulisses já falou amarelo pra gente. Sério, cara? Já estamos assim. Bem, eu vou precisar pular aqui algumas perguntas. Débora, como que o pessoal, a gente comentou ali dessa questão de procurar os especialistas, né? Vocês na Elogestão pode fazer isso. Então, como que o pessoal pode começar a fazer isso? Porque a gente entende que uma empresa que começou com o empreendedor, com a pessoa que iniciou o negócio, ela vai chegar num ponto de precisar amadurecer. E aí ela vai estar com dúvidas, né? Não vai saber exatamente para onde correr, como fazer. Então, como que faz para pedir ajuda lá para vocês a Elo, ou mesmo de outra forma? Quais os caminhos que essa pessoa pode seguir no momento em que ela percebe que ela precisa crescer e dar esse próximo passo? Então, a minha sugestão é, primeiro de tudo, não deixe nunca de aprender. Aquela dica que você deu no início. Essa capacitação, eu acho que abre o horizonte, né? O empreendedor, ele tem que se manter com essa visão mais ampla. Não pode cair na armadilha de ficar preso ao operacional e aí realmente não conseguir crescer. E aí, quando a gente tem essa visão mais ampla, a gente percebe até onde consegue ir sozinho e até onde a gente vai precisar de ajuda. E sem dúvida nenhuma, cada vez mais a gente percebe que buscar esse serviço terceirizado tem sido o melhor custo-benefício, em termos da qualidade daquilo que você vai trazer para dentro da empresa e o custo que acaba sendo menor do que fazer a contratação de um especialista para aquilo, né? Legal. Muito bacana, a gente fica feliz de saber que tem pessoas pensando nisso e resolvendo os problemas das empresas dessa forma. Então, que bom que a gente pode contar, né? Que bom que a gente pode contar com parceiros dessa forma, porque senão talvez não haveriam outras saídas, né? Muitas vezes a gente se vê numa situação em que então deixa assim mesmo, porque não tem que fazer. E a gente tem uma solução e obrigado por vocês proporcionarem isso pra gente, pro ouvinte, claro, pro meio empresarial aí, pra quem quiser. Tá disponível então essa solução aí. Então, recapitulando, né? Se você quer crescer, você quer dar um próximo passo, primeiro se capacite, estude bastante, busque aí
se envolver também, e aí eu não posso deixar de citar aí os meios associativistas, né, de você Perfeito. conversar com outros empresários, com pessoas que de repente estão vivendo, passando pelas mesmas dificuldades que você. Compartilhando das mesmas Exatamente. dores, né? E juntos buscar capacitações, trocar ideias, tomar café junto, né? A gente fala muito no cafezinho, mas também procurar os especialistas, aí a Alogestão tá aí para ajudar você também, seja um negócio pequeno, médio, meio, grande, o pessoal realmente vai conseguir ajudar, porque eles já estão aí há muito tempo na estrada, já vendo isso, então Verdade. você vai ganhar muito tempo com isso e realmente vale a pena, o custo-benefício é imensurável. E se liga, porque realmente é isso que você vai fazer. E que fique essa mensagem muito clara para o ouvinte, né? Que tem como você delegar de forma correta para a pessoa certa, como você escrever a forma como ela vai fazer e garantir que através de processos, a pessoa faça o trabalho certo da maneira certa. Como a Débora falou, senão não existiriam grandes empresas, a Fiat Chrysler não estaria negociando com a Renault, porque o dono da Fiat ainda estaria ele mesmo montando os próprios carros, né? Então ele escreveu processos bem feitos, todo mundo sabe como fazer o seu trabalho, cada um vai lá e executa, e ele coloca as pessoas certas para trabalhar nas suas funções, onde elas têm competência, onde elas têm um bom desempenho, onde elas estão felizes também em fazer o seu papel, né? Show de bola. Então, pra gente já ir fechando o programa de hoje, eu vou trazer o print do pulso hoje, diretamente do history da Stephanie Supriano, que ela fala a seguinte mensagem: você só vence amanhã se você não desistir hoje. Aproveito e deixo o meu abraço aí para nossa audiência. Passo a palavra para você, Malik. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, pro Joinha que está lá também, diretamente de Florianópolis, Iago, Ulisses, mas eu quero deixar então espaço para Débora mandar aí seus agradecimentos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. A gente agradece. E quero mandar um grande abraço a todo mundo que está nessa luta, que está buscando, que quer crescer, que sabe que pode conseguir ir mais longe, né? E realmente é uma honra poder colaborar. E está colaborando bastante. Com certeza, conta com a Alogestão e conta com a gente aí. Segue o pulso, galera. Uma boa semana. Valeu. Valeu. Esse foi o Pulso Empreendedor desta segunda-feira com Malik Doubles e Vinícius Chaves, no oferecimento de Crédito Comim, Sebrae e Alogestão. BBT